E o nível do seu aleluia nessa noite? E o nível do seu glória a Deus nessa noite? E o nível do seu aplauso, aquele que vive e reina para sempre? Libere um grito de júbilo! Aleluia! Glória a Deus. Amados, talvez você esteja achando, poxa, pastor Marcelo parece um gari, um operário, enfim, não sei. Mas me investiram nessa noite para a gente poder retratar muito bem nessa mensagem o que a gente está pretendendo nesse ano de 2013. Abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 1. Nós vamos compartilhar hoje um tema que tem tudo a ver com esse momento, chamado Construtores de Novas Realidades. Construtores de Novas Realidades. Neemias capítulo 1, do versículo de 1 a 4. Se houver alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe com seu irmão. Construtores de novas realidades. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 4, a Bíblia diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por essa noite extraordinária. Eu não tenho dúvida nenhuma, Pai, de que o Teu Espírito vem falando ao longo desse tempo e continuará falando nessa noite aos nossos corações. Nós estamos levantando, Senhor, nesse ano a bandeira da unidade. Nós estamos levantando nesse ano a bandeira da comunhão. Nós estamos levantando, Senhor, uma bandeira que verdadeiramente vai trazer uma grande revolução de amor entre nós. Não tem faltado em nós, Senhor, reconhecimento. Não tem faltado em nós, Senhor, troca de perdão. Não tem faltado em nós, Senhor, aquilo que vai preparar, Senhor, essa plataforma para que a glória do Senhor se manifeste no nosso meio, para que a mão do Senhor se manifeste no nosso meio. É verdade, Senhor, que não adianta nós olharmos para trás, porque se pudéssemos fazer alguma coisa, com certeza nós consertaríamos tantas coisas na nossa vida. Mas o que importa, Senhor, é olharmos para frente. E como construtores desse novo tempo, eu te peço, Senhor, levanta no nosso meio homens e mulheres que tiveram, Senhor, aquele coração ao lado de Neemias. Homens e mulheres que não mediram esforços. Homens e mulheres que investiram tudo o que puderam para ver, Senhor, aqueles muros sendo reconstruídos. Nós nos colocamos debaixo dessa unção nessa noite, Senhor. Nós nos colocamos debaixo dessa graça nessa noite, para que sejamos despertados pelo Teu Espírito. Se você crê nisso, diga amém. Amado, deixa eu pontuar aqui para você o que estava exatamente acontecendo naquele momento em que Neemias se levanta para reconstruir os muros de Jerusalém. Na verdade, por conta de toda a desobediência que havia acontecido no meio do povo de Israel, o povo de Israel foi punido com um cativeiro de 70 anos. Esse cativeiro foi conhecido como cativeiro babilônico, que era uma verdadeira disciplina de Deus sobre aquele povo que havia desobedecido aos mandamentos do Senhor, um povo que não queria saber de obedecer os preceitos do Senhor.
Então aquele povo é punido com 70 anos de cativeiro. Era uma espécie de uma prisão, digamos assim, em Babilônia, onde eles foram subjugados, onde eles foram transformados em escravos. Então Babilônia invade Jerusalém, destrói toda a cidade. A cidade, queridos, ficou desolada, a cidade ficou um caos. E aí, amados, foi nesse contexto, quando o povo, depois de 70 anos, começa a retornar de Babilônia para Jerusalém. Muitos deles nem conheciam Jerusalém, porque nasceram em Babilônia. Mas eles ouviam falar das histórias, das manifestações da glória de Deus, da presença de Deus no meio do povo. E foi quando esse povo começa a retornar de Babilônia para Jerusalém, que surge Neemias, movido pelo desejo de reconstruir aquela cidade. Neemias aparece exatamente nesse cenário. Ele olhava para a cidade estava completamente destruída. E o povo que estava retornando de Babilônia era um povo, queridos, miserável na alma. Era um povo derrotado na mente. Era um povo que talvez não tinha mais aquela ousadia, aquela valentia, aquela intrepidez, como no tempo passado. E aí, amados, quando a gente vai mergulhando nessa história de Neemias, a gente aprende claramente que é possível um povo ser restaurado, que é possível uma cidade ser restaurada, que é possível uma nação ser restaurada. O que é apaixonante na história de Neemias é que ele não ficou olhando para o caos, é que ele não ficou olhando, querido, para aquele quadro tenebroso, mas o que é apaixonante é que ele simplesmente se levantou. E ele se levantou com um coração cheio de amor. E ele decidiu investir naquela cidade. Ele decidiu investir naqueles muros. Ele decidiu investir naquelas pessoas. Sabe o que é interessante, queridos? É que Neemias era copeiro. Ele não era pedreiro. Amados, não tinha nada a ver a profissão de Neemias em ser pedreiro, em ser um construtor, em ser um engenheiro. Nada a ver. Sabe qual era a função de Neemias? Ele era copeiro do rei. Então, antes do rei beber o vinho, era ele que bebia primeiro. E aí o rei ficava olhando. Se desse um piripaque nele, o rei não bebia. Chamar um copeiro aqui para beber essa água aqui, meu irmão. Mas era assim, amados, que funcionava. Então Neemias tomava primeiro, provava do vinho. Se não acontecesse nada, então o rei bebia daquele vinho. Então, teoricamente, queridos, não tinha nada a ver Neemias se meter numa obra de pedreiro, de construtor. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Quando o amor de Deus, queridos, fala mais alto em nosso coração, a gente se torna disponível para qualquer coisa. Quando o amor de Deus fala mais alto em nosso coração, então começa a fugir do nosso vocabulário essa linguagem. Eu não gosto. É chato. Eu não quero. Não existe isso, amados. Porque de copeiro do rei, a gente encontra agora um Neemias todo sujo, cheio de poeira, calo nas mãos. Alguém que verdadeiramente, queridos, foi para o meio daquela obra. E aí eu fico pensando, queridos, que não dá para transformar a vida de um povo só com palavras, só com oratória, só com blá blá blá. Eu estou convencido, queridos, que não tem como a Igreja Batista Missionária da Amazônia transbordar só com grandes mensagens desse púlpito aqui. E olha que nós temos grandes profetas que pregam nesse púlpito aqui. Mas eu estou convencido, queridos, que nós não vamos experimentar uma grande revolução apenas com grandes mensagens saídas desse púlpito aqui. Mas a grande revolução, ela vai começar a acontecer como algo. Foram lá na tua casa hoje, Maurício? Escutei um zum 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 que essa grande revolução vai começar a acontecer, como aconteceu com Maurício hoje à tarde, vai acontecer com muitos aqui ao longo desse ano. Uma comitiva de jovens. Essa comitiva foi lá na casa do Maurício hoje, meio que surpresa.
e com faixas, e com bandeira. Não sei se teve trio elétrico, mas fizeram o maior agito, mostrando para o Maurício o quanto ele é importante. Não é porque ele estava desviado não, amém, irmãos? Mas mostrando para ele o quanto ele é importante, o quanto ele é necessário, o quanto Deus deseja usá-lo, queridos, nesse tempo. Pode aplaudir mesmo e liberar um grito de júbilo. Aleluia! Então eu aprendo com Neemias, amados, que não adianta ficar reclamando, que não adianta ficar criticando, que não adianta ficar julgando, não adianta. Sabe o que importa, amados? É darmos as mãos. O que importa é dizer, querido, eu quero virar purê de batata contigo esse ano de 2013. Ontem nós tivemos a oração, você tem que vir, queridos, por circuito radical de oração, toda sexta, 10 horas. É fogo puro ou não é, queridos? Eu fiquei tão feliz com o Tiago, que ligou para o Gil. Foi bênção você ter vindo ontem, Gil, e você está aqui hoje. Dê um aplauso ao Senhor, amado. E na medida, queridos, que nós vamos acertando essa veia, Deus, Ele vai gerando algo poderoso na nossa vida. Aqui no reino físico e visível, nós ainda temos algumas cadeiras vazias. Mas já está melhor do que sábado passado. Mas eu já vejo isso aqui cheio. Eu já vejo isso aqui cheio. Eu já vejo, queridos, um grande congestionamento, queridos, ao longo desse ano, aqui na IBMA, nas noites de sábado. Quem crê nisso, diga amém, diga aleluia. Só quem crê, dê um forte aplauso a Ele que vive e reina para sempre, que move todas as coisas. Então, amados, isso tem que demandar investimento. E é isso que eu vi, queridos, na vida de Neemias. Dedicação, amor. Eu e pastor Andresa, nós estamos de férias nesses 15 primeiros dias de janeiro. Mas nós conversamos e decidimos, embora seja o nosso período oficial de férias nesses 15 dias, mas nós decidimos ficar em Belém. E como todos sabem, muitos sabem aqui, nós não temos parado. Só essa semana eu mandei mais de 500 mensagens no meu celular. Falei só ontem com 45 pessoas pelo celular. E durante a semana com alguns que estão aqui, que estiveram em casa. E se essa semente, queridos, for caindo no nosso coração, até aqueles que estão desviados vão se sentir tão bem no nosso meio. Porque há uma discriminação muitas vezes natural no nosso coração pela vida daqueles que estão afastados. Mas nós vamos começar, queridos, a ver aqueles que estão afastados como um grande colar de ouro, que por um descuido, esse colar, queridos, caiu na lama. Mas todo ourive jamais desprezaria esse colar. Toda pessoa que sabe o valor de um ouro jamais desprezaria esse colar que por um descuido caiu na lama. E vai ser com esse sentimento que nós vamos olhar para as pessoas. Por trás daquela luta que ela está passando, por trás daquela dificuldade que ela está atravessando, por trás, queridos, daquele momento difícil, até mesmo pecaminoso que ela está passando, mas existe ouro ali, queridos, existe ouro, existe uma vida muito preciosa, aliás, mais valiosa do que o ouro, do que a prata, porque ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro, e Jesus não esperou morrer na cruz, depois que nós nos tornássemos santinhos, sendo nós ainda pecadores, Ele se entregou a si mesmo, para morrer na cruz por cada um de nós. Diga aleluia. Diga para o seu irmão, querido, você é tão precioso. Você é tão precioso. Todo ano, querido, o Comitê Internacional Olímpico organiza vários jogos ao redor do mundo, jogos de verão, jogos de inverno.
E o que é interessante é que esses jogos são sempre seguidos pelos Jogos Paralímpicos, que é dedicado às pessoas com necessidades especiais. E tem um registro na história do Comitê Internacional Olímpico, de uma competição que teve na cidade de Sattler. E naquela competição, queridos, era um percurso de mais ou menos 100 metros, onde pessoas com deficiência mental e física estariam participando daquele circuito. E apenas 9 pessoas se credenciaram para fazer aquele percurso, uma corrida de 100 metros. E todos estavam, apesar das suas limitações, tão empolgados para chegar em primeiro lugar. E quando o tiro de largada foi dado, no meio daquele percurso, um daqueles adolescentes caiu. E assim, com muito esforço, ele conseguiu se levantar. Mas, continuando a correr, ele caiu novamente e começou a chorar. E aquele choro, ele foi tão angustiante, que chamou a atenção dos outros 8 que estavam na frente. E a primeira jovem que estava correndo entre os 9, chegou com ele e deu um beijo na cabeça dele e disse: com esse beijo, a sua dor vai passar. E aí, queridos, os 8 retornaram. Queria chamar aqui 8 jovens, por favor. Os 8 retornaram e eles transpassaram as mãos um no ombro do outro. E eles começaram a caminhar juntos até o final daquele circuito. E por 10 minutos ininterrupto, todo aquele ginásio, todo aquele auditório se levantou e começou a aplaudir em pé. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Obrigado, querido. E talvez, queridos, em algum momento esse foi o nosso grande erro. Quantos não foram feridos no meio do caminho, mas nós os deixamos para trás. Nós os deixamos para trás. Talvez os deixamos para trás em nome de uma estratégia, em nome de um método, em nome de uma atividade. E a gente vem falando desde sábado que a célula, queridos, vai ser consequência e não a essência. A essência é você. A essência é esse olho no olho com você. E esse relacionamento, ele vai se tornando tão gostoso. São como batatas cruas que vão sendo cozidas, vão sendo descascadas, e aí entra leite, entra manteiga e vai virando um purê de batata. Quem gosta aqui de purê de batata, querido? Diga para o seu irmão: querido, a gente vai virar purê de batata esse ano. Uma purezada, vai ter uma purezada. Em nome de Jesus. Então, amados, nós estamos querendo construir uma nova realidade, mas sem amor, sem dedicação, sem investimento, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum. E eu queria aqui dizer que construtores de novas realidades possuem algumas características. Vejamos algumas. Diga comigo: construtores de novas realidades desenvolvem atitudes revolucionárias. Diga comigo: atitudes revolucionárias. Queridos, atitude é uma das leis do código de conduta das pessoas revolucionárias. Então não dá, querido, para ficar só sonhando, não dá para ficar só idealizando. Tem que ter atitude. Tem um homem na história dos Estados Unidos chamado Martin Luther King. Esse homem se levantou na sua geração e disse: eu tenho um sonho. E até então, queridos, os direitos civis dos Estados Unidos não tinham uma repercussão tão grande do que quando esse homem tomou a atitude de lutar pelos direitos humanos, onde ele certa vez declarou: um dia eu haverei de ver o sol nascendo sobre os Estados Unidos,
E naquele dia não haverá discriminação entre negros e brancos. Ele deu a vida por aquela causa. Ele se levantou naquela geração para ver esse sonho sendo realizado. No século XX, queridos, um presidente conhecido como John Kennedy se levantou e disse: antes do final dessa década, nós vamos colocar um homem na Lua. E a NASA naquela época, queridos, não tinha a repercussão e o conceito que tem hoje. E assim aconteceu. Houve um homem também na história chamado Ray Kroc, que disse: quero comida rápida a bom preço num ambiente limpo. E daí nasceu, queridos, toda a indústria revolucionária do fast food. Então eu quero te dizer, querido, que a atitude se aplica em qualquer área da nossa vida. Na tua área profissional, na tua vida financeira, na tua vida conjugal, na tua vida acadêmica, você tem que ter atitude. Diga para 3 pessoas: você tem que ter atitude. Então são as suas atitudes, nesse ano de 2013, que revelarão quantas células serão abertas. São as suas atitudes nesse ano de 2013 que revelarão quantas pessoas serão discipuladas por você, quantas ligações você vai fazer, quantas visitas você vai fazer. São as suas atitudes que vão determinar quantas vezes você vai ler a Bíblia. Em segundo lugar, diga comigo: construtores de novas realidades desenvolvem um estilo de vida por influência. E aí, queridos, o apóstolo Paulo foi mestre nisso. A vida de Paulo era uma vida, queridos, que inspirava as pessoas. E teve um jovem chamado Timóteo, que o apóstolo Paulo influenciou muito esse jovem. E de tão influenciado pelo amor de Deus, Timóteo, ele recebeu um desafio, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Agora imagina Paulo dizendo isso para um jovem chamado Timóteo. E aí eu aprendo aqui, queridos, que exercer a influência na vida de alguém independe de idade. Eu quero te dizer que você, como um jovem, você pode ser um canal de influência na vida de muitos. Eu quero declarar profeticamente que nesse ano de 2013, querido, a tua vida vai marcar a vida de muitas pessoas. Eu quero te dizer, querido, que haverá uma unção tão impregnada na tua vida, que pessoas serão impactadas numa simples ligação, num simples olhar, numa simples atenção que você vai dispensar sobre alguém. Essas pessoas serão impactadas. Eu declaro isso sobre a tua vida. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor, queridos, nessa noite. Então eu creio que não existe algo mais impactante do que influenciar as pessoas com o nosso caráter e com a nossa vida de amor. Em terceiro lugar, construtores de novas realidades desenvolvem uma equipe de seguidores. Vamos dizer isso? Desenvolvem uma equipe de seguidores. Querido, toda pessoa revolucionária sempre teve seguidores. Toda pessoa que construiu algo significativo nessa vida e nesse mundo teve ao seu lado, queridos, uma grande equipe. Porque ninguém constrói nada significativo sozinho. Queridos, ninguém faz gol sozinho num time de futebol. Talvez seja raro, mas você já viu alguém que saiu lá da pequena área, driblando todo mundo e fez o gol? Alguém já viu algum vídeo assim? Pode ser raro, mas normalmente não é assim. Acho que alguém disse ali: pastor, você ainda não me viu jogando. Mas a grande verdade, queridos, é que ninguém faz gol sozinho. Queria que todos os pastores de corações que nós temos levantado para esse projeto fiquem em pé aí. Pastores e pastoras de corações.
Essa é parte da equipe que Deus está levantando para ajudar a construir essa nova história em 2013. Pode dar um aplauso pela vida deles. Pode assentar. Pastor, como é que eu faço para ser um pastor de coração? Estou cheio de ficha aqui, me procure no final. Amém? Quantas pessoas estarão seguindo os seus passos nesse ano? Lá em João 10, 27, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Paulo também disse em 1 Coríntios 11, 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, nós queremos gerar nesse ano uma onda de seguidores por influência. Uma onda de seguidores por influência. Uma onda de seguidores por influência. Tem alguma coisa, queridos, acontecendo. Eu falei isso na oração ontem. Tem alguma coisa acontecendo. Eu sinto, inclusive dentro de mim, a pastora também sente. Tem alguma coisa, queridos, acontecendo. Eu ainda não sei explicar direito, mas tem alguma coisa acontecendo. Olha, para você estar aqui, tem alguma coisa acontecendo. Eu quero te dizer que isso pega, viu? Isso pega. Mas está havendo, queridos, um contágio no nosso meio. Tem algo que está contagiando. E eu quero lhe afirmar que isso é verdadeiro, que isso é sincero, porque está partindo de corações que querem acertar. Uma verdadeira revolução de amor. Um verdadeiro vírus, queridos, que está circulando no nosso meio. E na nossa reunião que nós tivemos no final do ano com esses pastores de corações, nós dissemos assim: olha, a gente não vai ficar em 2013 com a lanterna assim, ó, focando para tudo quanto é lado, não. A gente vai ficar, queridos, com a lanterna assim, só num lugar. Só num lugar. Só num lugar. Você já viu a diferença dos pintinhos quando andam com a galinha e dos patinhos quando andam com o patinho? Com a pata? Eu queria chamar 10 jovens aqui, por favor. 10 homens. Ok, podem ficar aqui. Está montando aí um novo ministério de teatro. Nós vamos ilustrar aqui, mas só que eu vou precisar que alguém seja aqui a galinha. Alguém pode ser? Beleza, cara, tu tá muito rápido. Beleza. Bullying é pecado, hein, irmãos? Mas se ninguém se voluntariasse, eu seria, sem preconceito nenhum, viu? Mas olha só, existe uma grande diferença dos patinhos quando andam em torno da galinha do que dos pintinhos quando andam em torno da galinha para os patinhos quando andam em torno da pata. Então vocês que vão ser pintinhos, tá? Vamos lá. Asinha. Isso. Agora veja só, aqui está a galinha. Os pintinhos andam tudo doido em torno da galinha. Vamos lá. É assim mesmo, irmão. Vamos lá. É em torno da galinha. Pensando que é só eu que vou pagar mico hoje, é? Beleza. Agora para aqui todo mundo. Irmãos, é assim ou não é? É assim. Que os pintinhos andam em torno da galinha, é uma bagunça. Parece que não tem foco, não tem direção, é tudo doido. E a gente, queridos, não pode caminhar assim na igreja. Nós precisamos ter um foco, precisamos ter uma direção. Então as coisas não podem ser tudo doido, né? Para lá, para cá, para lá e para cá, não. Agora é diferente com a pata. Pode ser a pata também, querido? Acho que é melhor, né, Theo? Então, agora com a pata é diferente. Porque quando a pata está andando na frente... Tá, agora olha, vocês vão descer ali e vão subir por ali. Só que é um patinho atrás do outro. É um patinho atrás da pata, vai. Um atrás do outro.
Atrás, em fileira, fileira, fileira. Irmãos, é exatamente assim. Vai, sobe aqui. Pode subir. É exatamente assim, não tem bagunça. Não é nada desordenado. Não é nada desordenado, pode subir. Escute só, querido. Levante sua mão direita. Eu quero declarar profeticamente que Deus vai desencadear isso através da sua vida. Você vai olhar para trás no final desse ano de 2013 e vai ver que muitas pessoas estarão seguindo os teus passos por causa daquilo que Jesus vai fazer na tua vida. Diga amém, dê um forte aplauso a Ele e libere um grito de vitória. Aleluia! Diga amém. Dê um aplauso aí para os nossos soldados guerreiros, glória a Deus. Queridos, escute só. Tua vida vai ser uma inspiração, amado. Quero declarar isso em nome de Jesus. A vida de Neemias foi uma inspiração para as pessoas que se uniram a ele. Olha esse texto que eu quero ler, Neemias, capítulo 6, versículo 15 a 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, e em 52 dias, diga comigo, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito em seu próprio conceito. Agora olha só, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Por causa da equipe, queridos, que estava ao lado de Neemias, eles terminaram aquela obra em 52 dias. Vocês vão querer me deixar dormindo aqui até o final do ano, é? 52 dias. Se cada um aqui, queridos, se dispuser a trazer pelo menos uma pessoa sábado que vem para cá, a gente vence esse desafio. Deus colocou essa equipe ao lado de Neemias. Em 52 dias, os inimigos olharam e disseram: é impossível. Mas o texto diz que eles perceberam que a mão de Deus estava sobre eles. E eu quero declarar que nós vamos caminhar assim, queridos. Ainda que se levante alguém do contra, a mão de Deus estará sobre nós. E nós veremos que Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. E em penúltimo lugar, construtores de novas realidades desenvolvem uma vida de caráter. Neemias, queridos, tinha um caráter admirável. Por essa razão ele construiu uma história extraordinária. Quando ele compartilhou aquele sonho com o rei concedeu a ele todos os recursos para que ele executasse aquela missão. Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. A Bíblia está dizendo, queridos, que existem líderes que têm uma vida tão admirável, que chega a dizer que nós temos que olhar para o êxito da carreira desses homens e dessas mulheres, ao ponto de nós imitarmos a fé deles. Nós vamos viver nesse ano, queridos, uma vida digna de ser imitada. Digna de ser imitada. E por último, construtores de novas realidades desenvolvem uma vida de compaixão pelo próximo. O versículo 4 do texto principal diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Queridos, eu aprendo aqui que Neemias tinha um coração sensível. Quando chegaram para ele e disseram: olha, a cidade está destruída,
O povo está totalmente destruído. A Bíblia diz que ele se sentou e chorou. Ele lamentou e ele jejuou. Sabe, queridos, como você se sente quando fica sabendo que só em 2012 existem mais de 300 fichas, onde por trás de cada uma delas tem uma pessoa, tem uma história, que precisa de uma consolidação, que precisa de uma atenção, que precisa de um abraço amigo. Como é que o nosso coração, queridos, se sente diante disso? Mas pior do que remover os escombros daqueles muros destruídos, era remover os entulhos da alma daquele povo, Pablo. Pior do que aqueles muros, aqueles escombros. Pior do que remover aquilo, era remover os entulhos da alma do povo. Sabe por quê? O povo chegou em Jerusalém com uma alma miserável, com uma alma detonada. Queridos, quantas mentiras do diabo na nossa vida, dizendo você não é ninguém, você não tem capacidade, você não pode, você não consegue, ninguém está nem aí para você. Queridos, como o diabo trabalha na vida dos novos convertidos. Sabe por quê? Porque muitos deles chegam muitas vezes num culto como esse e não recebem um abraço. Quantas mentiras do diabo se propagam dizendo: ah, aquela igreja é uma igreja elitizada, é uma igreja de grupos fechados, é uma igreja de cartas marcadas, de panelinha. Se porventura isso aconteceu ou tem acontecido aqui, queridos, nós vamos quebrar e desfazer essa mentira em nome de Jesus. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor, amado. Em nome de Jesus. Aí o novo convertido sai do culto e o diabo começa a trabalhar. Olha, lá no mundo tu tinha amigo, lá no mundo as pessoas se importavam com você, ali ninguém te deu um abraço. E assim os novos convertidos vão sendo bombardeados. Como é lindo, queridos, nós vermos aqui os visitantes sendo abraçados, aqueles que foram apresentados sendo abraçados. Isso é poderoso no meio da igreja, irmão. Isso é poderoso no meio da igreja. Quantas pessoas totalmente destruídas, mas quem vai se levantar nesse tempo? Nós estamos pedindo que a juventude IBMA se una nesse ano de 2013. Porque não adianta, queridos, nós olharmos para trás, porque muita coisa a gente não vai conseguir consertar, mas a gente pode construir uma nova realidade daqui para frente. Posso ouvir amém? Neemias, cheio de compaixão, decidiu sair da sua zona de conforto. Irmãos, Neemias tinha 1000 motivos para não se envolver naquilo. Em primeiro lugar, porque ele era copeiro, ele não era pedreiro. Ele podia dizer: não, rapaz, eu sou alérgico a cimento. Ah, essas pedras de Jerusalém me dão alergia. Deixa eu acabar com isso, amado. Não, pastor, ixi, cuidar de gente, não estou nem cuidando de mim direito. Ele está amarrado em nome de Jesus. Esse negócio de célula, quando eu ouço, eu me arrepio todo, pastor. Isso não é comigo, eu não tenho dom. Aí a gente vai inventando, queridos, um monte de desculpa. A gente vai inventando um monte de desculpa. Segundo lugar, porque Neemias ocupava um posto de alta confiança dentro daquele palácio. Então Neemias, queridos, tinha conforto, ele tinha estabilidade financeira, ele tinha uma posição social fantástica, tinha tudo, queridos, para se acomodar, mas ele decidiu sair da zona de conforto. Terceiro lugar, porque Jerusalém ficava numa distância de 1.600 quilômetros de onde Neemias estava, e a viagem naquela época era feita através de camelos, cavalos, então era uma viagem muito cansativa, mas ele se dispôs. Ele se dispôs, queridos. Ele se dispôs. Eu fico a me perguntar, por que Deus escolheu um copeiro de um rei pagão como canal de transformação daquela realidade? Sabe por quê? Porque Neemias se importou com aquilo que Deus mais se importa: pessoas. Deus olhou para Neemias e viu que queimava no coração dele o desejo de ajudar aquele povo.
o desejo de ajudar aquelas pessoas. Deus usa pessoas que se importam com aquilo que Ele se importa. Será que o nosso coração se move com as mesmas coisas que movem o coração de Deus? Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho dons, não tenho talentos, não tenho capacidade para cuidar de ninguém, para liderar célula, para discipular pessoas, para ganhar pessoas para Cristo. Queridos, a questão não é essa. Apague isso da sua mente. A questão não é essa. A pergunta que Deus está fazendo nessa noite é se você está disposto que Ele use a sua vida. É só isso. Essa é a única pergunta que Deus está fazendo nessa noite. É se você está disposto que Ele use a sua vida. Só isso. Você não precisa se preocupar com mais nada. Porque Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. Posso ouvir amém? Vamos ficar em pé. Eu queria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado. Pode cruzar aqui os corredores. Essa pessoa que está segurando a sua mão, querida, ela é tão preciosa. Ela é tão importante. Eu tenho sido, queridos, você não é obrigado a entender, mas eu tenho sido fulminado por esse amor. Por esse amor. Isso está contagiando, queridos, o coração do pastor Léo, do pastor Delso, do apóstolo, pastor Jefferson, pastor Elton, então. E não teria, queridos, um lugar melhor de tudo isso começar, que não fosse no coração dos pastores. Queria dizer, sabe, Nádia, que a gente precisa muito de ti, viu? De você também, viu, Amanda? Muito. Rodrigo. Queria, queridos, poder falar o nome de cada um de vocês, olhando nos olhos, e dizendo o quanto vocês são importantes. Vocês não estão diante de um pastor perfeito. Vocês estão diante de um pastor que tem falhas, que tem erros, mas que existe no meu coração, no coração dos pastores dessa igreja, um desejo enorme de acertar. E é isso que nós estamos pretendendo, queridos, nesse ano. Dar o nosso melhor, para que o nome do Senhor seja glorificado no nosso meio. Meu desejo é que Deus te levante como um construtor de uma nova realidade. Sei que é tudo novo, é tudo muito curioso. Talvez até alguns dizem: eu quero ver até onde isso vai chegar. Mas é uma construção, queridos. E a parte mais delicada é a do acabamento. Porque é onde a gente tem que ter muito cuidado com os detalhes. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse agora, dizendo: Senhor, enche o meu coração de amor nesse ano. Quero o teu amor queimando no meu coração, Senhor. Porque quando o amor de Deus, queridos, Ele move o nosso coração, eu te garanto que não vira peso, que não vira fardo. Oh, Espírito Santo. Eu sinto, queridos, a unção do Senhor aqui nessa noite. Eu sinto a glória do Senhor aqui nessa noite. Deus poderoso. Oh, Espírito Santo. Santo. Oh, Espírito Santo. Santo. Eles virão. Eles virão. Deus poderoso.